Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre a planilha que nós utilizamos para acompanhamento dos estudos dos alunos do coach. O método que eu utilizo é o seguinte: eu proponho uma série de metas para o aluno, atividades que ele deve desempenhar, como estudar a teoria do seu PDF de constitucional, fazer uma revisão das aulas que você já estudou de direito administrativo, fazer uma bateria de exercícios de informática. Cada matéria que a gente vai colocando no ciclo de estudos vai ter uma ou mais tarefas a serem executadas pelo aluno durante o período do ciclo proposto. E para organizar essas atividades, a gente utiliza uma planilha e lá vocês vão informando, né, todo o estudo que é feito, e eu consigo ir acompanhando a evolução do estudo, o aproveitamento nas questões, o tempo que vocês levam também para ler, para fazer exercícios, enfim, acaba sendo uma via de mão dupla, né? Onde a gente vai conseguindo ajustar o planejamento para ser o mais produtivo possível, né? A ferramenta que eu utilizo é a planilha do Excel oferecida pelo Google, né? Então são o Google Sheet, no caso, e todas as nossas ferramentas que a gente vem utilizando no programa de coach estão baseadas na plataforma do Google, porque ela dá essa interatividade maior, né? Ela fica online, você não precisa se preocupar em salvar. O que você vai fazendo, alimentando, eu consigo ir vendo em tempo real. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa planilha. Eu peguei aqui uma planilha que um aluno meu já está utilizando, então já tem alguns dados preenchidos e com isso você consegue ter uma noção como que vai sendo a evolução da planilha conforme o tempo vai passando de estudo. Então está aqui. Bom, assim como todas as ferramentas de planilhas, né, você tem uma organização embaixo de abas, aqui onde eu estou passando o mouse, né? E aqui o que importa para a gente são algumas específicas. Nós temos 4 planilhas aqui de controles, que é uma parte de estatísticas, que é essa tela que você está vendo, as metas que eu passo para vocês, as tarefas, que é onde vocês lançam a execução do estudo, e o relatório que eu faço periodicamente. Depois a gente tem uma sequência de planilhas, de abas, para cada disciplina que você está estudando para o concurso que vocês desejam, né? Então isso daqui vai variar um pouco de aluno para aluno, de acordo com o concurso de interesse. Aqui em cima, por exemplo, eu digo qual é o curso que a gente está utilizando. Então, no caso desse aluno aqui, ele está usando o curso do TCDF, que é a preparação que ele está fazendo. Para esse concurso aqui, são exigidas essas disciplinas. Tá ok? Então é uma quantidade bem razoável de matérias que ele está estudando, né? A gente começou o acompanhamento nessa data, já tem 12 ciclos, e a carga horária semanal líquida que ele estuda são 48 horas. Isso daqui é só uma informação que eu preencho, vocês não precisam se preocupar. Na verdade, toda essa aba aqui de estatística, vocês não precisam se preocupar porque ela é alimentada automaticamente pelo restante das informações que vocês vão inserindo. Importante é vocês preencherem corretamente o que eu vou falar mais à frente. Mas essa aba é importante para vocês terem uma visão geral de como que está a evolução do estudo de vocês. Então, no caso aqui, esse aluno já está um pouco avançado, ele já estudou toda a teoria. Vocês conseguem ver aqui nessa barrinha. Se você pegar algum outro aluno, você vai ver uma diferença no percentual. Então, aqui vem a quantidade de aulas que cada matéria tem. Então, auditoria governamental tem 16 aulas, ele já estudou as 16, por isso deu 100%. Algumas outras, vai variando aqui a quantidade de aula, né? E o sistema vai buscar essas informações na aba de cada disciplina para indicar como é que está a sua evolução. Ok? O restante são informações que também são buscadas, quantos exercícios eu propus,
quantos que você, na verdade, quantos você fez, né? Quantos que você acertou, qual o seu percentual, quanto tempo você já estudou essa matéria, quantas tarefas eu já passei por cada tipo. E o mais importante para vocês mesmo é essa última coluna aqui, que é o resultado final. Como é que está o seu percentual de aproveitamento na disciplina? E é esse aqui que é o nosso objetivo, chegar acima de 90% em praticamente tudo, mas primordialmente nas disciplinas com maior peso no concurso desejado. Tá? Então é onde a gente foca. Como é que eu obtenho isso? Né? Através dos exercícios que eu vou passando. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, só para falar como é que é o planejamento. A ideia nossa é dosar bem o tempo que vocês têm entre o estudo da teoria, entre execução de revisões e exercícios até chegar no nível de conhecimento acima de 90%. A ideia é que a gente seja bem objetivo na parte do estudo da teoria para esse processo andar um pouco mais rápido e chegar logo numa etapa seguinte, que é uma etapa de aperfeiçoamento, onde a gente vai medir o seu resultado em cada matéria e em cada aula e vamos fazendo rodadas de revisões, de leitura de outros materiais e exercício, vai intercalando, né? Até você conseguir ir melhorando o teu percentual de acertos. Então a ideia é tentar fazer o mais rápido possível o estudo da teoria, dentro de uma qualidade boa, né, aceitável, né, e depois seguir para essa fase de aperfeiçoamento, que é a fase que esse aluno está. Bom, vamos voltar aqui. Inicialmente, eu vou passar para vocês uma série de metas. Então, são essas aqui as metas que eu tenho com ele atualmente. Nessa lista aqui, eu vou dizer para vocês qual a matéria que vocês devem estudar. Vamos supor que vocês vão estudar português. E aí, vamos para um caso inicial de um aluno que começou agora. Eu vou mandar você estudar todas as aulas de teoria. Tá? Eu vou dizer para vocês que a atividade vai ser o estudo de uma teoria e vou falar aqui que você deve ler com atenção toda a teoria, fazendo as marcações que vão ser utilizadas nas revisões futuras, né? E pronto. E aí você vai pegar essa informação e vai executar. E aí vamos montar um ciclo para você. Então, português, depois você vai estudar também contabilidade, vai estudar direito administrativo, direito tributário, direito constitucional e vamos ter aqui matemática. Não, raciocínio lógico, né? Raciocínio lógico é um pouquinho mais difícil. Aqui eu já defino uma sequência de execução da tarefa, da meta. Então você vai fazer essa meta, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Vai seguir uma ordem. Então por isso eu já faço uma organização de forma que os assuntos que você vai estudar sejam trabalhados por áreas diferentes do seu cérebro. Então eu tento colocar uma matéria de exatas e depois uma de lei, né? Uma de exatas, uma de lei, uma de exatas. Cada matéria tem um perfil que tende mais para um lado do cérebro ou do outro lado do cérebro. Fazendo essa mudança, né, a cada atividade, você descansa um pouco um lado do cérebro e trabalha o outro e vice-versa. Isso tende, no longo prazo, a te deixar um pouco menos cansado. E aí eu posso pegar um aluno que está começando agora e dizer que ele tem que fazer justamente o estudo da teoria de todas elas. Porém, eu posso pegar um outro aluno que eu já estudei direito administrativo e do nosso curso eu já fiz as 5 primeiras aulas. Aí eu pego para você estudar a teoria, em vez de dizer todas as aulas, eu vou dizer, estuda das 6 a 15, supondo que sejam 15 aulas no nosso curso.
e aí você vai completar essa atividade só para essas aulas. Então você vai olhando aqui. Do lado eu vou botar qual é a carga horária que você tem que fazer. Eu gosto de trabalhar com 80, 90 minutos de atividade de teoria, porque é o tempo suficiente para você já conseguir engrenar nos estudos, já pegar um ritmo bom, e também não chega a ser um tempo excessivo para você ficar cansado e não conseguir mais produzir adequadamente. Então, 80, 90 minutos é um tempo bem razoável, né? Quando eu coloco uma outra atividade, vamos supor que direito constitucional você já tenha estudado tudo. Então, eu vou mandar você fazer uma revisão. Reveja suas marcações, e anotações do PDF das aulas indicadas, que no caso aqui são todas. Então você vai fazer uma tarefa de revisão. Aí para revisão, normalmente eu coloco um tempo menor, uns 40 minutos, porque a revisão ela rende mais do que o estudo de uma teoria, né? A princípio, na nossa métrica, você vai gastar em torno de 5 a 7 minutos para rever o que você levou uma hora para estudar. Então, quando eu estou estudando a teoria, eu gastei uma hora para ler 10 páginas. Então, na hora que eu for fazer essa revisão, né, a leitura só da marcação e das anotações, eu vou gastar em torno de 7 minutos, nessa média, né, entre 5 e 10 minutos. Ok? Então, eu coloco um tempo menor. E aí você vai seguir essa sequência. Vou estudar português, depois vou estudar contabilidade, vou estudar direito administrativo, raciocínio lógico e constitucional. Então aqui eu vou gastar 360 minutos, são 6 horas. Professor, eu não tenho 6 horas para estudar no dia. Não tem problema. Eu consigo estudar 2 horas, 3 horas por dia. Então você vai vir aqui, vai estudar português e vai estudar contabilidade geral, 160 minutos, né? Já está perto de 3 horas. Você vai fazer essas duas atividades. No dia seguinte, você faz essas outras duas. No terceiro dia, você faz essa daqui e volta para a primeira. Você vai ficar em loop nessas metas aqui até a gente fazer mudanças nessa programação. Então, é essa programação e essa foi a programação que eu fiz aqui para esse aluno. Ele estuda AFO, né? As aulas 7, 11, 12 extra, e ele já está fazendo exercícios só para as aulas que ele ainda não alcançou os 90% de acerto. Essas metas riscadas ele já completou, então depois de AFO ele vem para a contabilidade geral. Aí ele estuda essas aulas aqui, que também são exercícios que ele está fazendo. Direito administrativo, exercícios dessas aulas. Contabilidade pública, exercícios dessas aulas. Economia, ele está fazendo exercícios já de todas as aulas. Está começando esse processo. Direito constitucional, ele está fazendo uma revisão também de todas as aulas, tá? No início do aperfeiçoamento dele. Controle externo é uma matéria que ele já chegou nos 90% de acerto em todas as aulas. Então, ele agora está fazendo um simulado, que é uma bateria de questões que ele faz só para ir mantendo o que ele já domina. Então, aqui eu não indico para ele qual a quantidade de questões, eu indico um tempo. Ele senta e faz 30 minutos dessa atividade, 30 minutos resolvendo questões do simulado de controle externo, e a mesma coisa para a auditoria governamental. Nota que quando a tarefa é de exercícios, eu indico aqui a quantidade de exercícios que ele tem que fazer. E isso aqui é importante porque eu vou dosando a quantidade de exercícios de acordo com a atividade. Quando você está fazendo uma revisão lá do início, né, após você ler a teoria de uma aula, eu coloco menos questões, porque o objetivo da questão aí é só mostrar como o assunto é cobrado e também os pontos que são mais cobrados. A gente não está preocupado no seu percentual de acerto nessa hora, no tempo que você gasta nesse exercício. Depois, quando você já leu toda a teoria, a gente já está numa fase de aperfeiçoamento, aí eu já coloco 30 questões, 40 questões, vai dependendo um pouco da disciplina. Aqui a gente já tem um outro objetivo, né, de
medir, de aferir o teu percentual de acertos. Depois, simulado, já vão ser outras questões, só que aí já não me importa muito a quantidade que você faz, e sim o tempo que você faz. E aí eu vou estar medindo quantas questões você fez nesse tempo, que aí eu estou medindo a tua velocidade de execução. Ok? Vamos lá, vamos para a próxima aba, que é a aba das tarefas, que é justamente onde que você vai registrar o teu estudo dia a dia. Deixa eu ver aqui se eu tenho um outro exemplo. Deixa eu pegar um exemplo de algum outro aluno. Só um minutinho, deixa eu ver aqui se eu tenho um outro que tem um pouco de estudo de teoria, que aí vocês conseguem ter uma noção melhor. Então vamos ver aqui. Essas aqui são as tarefas de um outro aluno e que tem atividades de teoria, de exercício, de revisão. Então está um pouco mais completo do que aquele outro. Então, esse processo aqui com esse aluno começou no dia 14 de julho. No dia 14 de julho, ela fez 3 atividades. Para a matéria de português, para a matéria de constitucional e para a matéria de raciocínio lógico. Ela fez exercícios da aula 8, que foi da página 88 a 90, e que ela fez 6 exercícios, acertou 4, era um exercício sobre sintaxe, e aqui tem o número da meta, que é justamente a meta que está aqui nessa outra página. Então está aqui M1, essa meta ela repete esse número aqui. Tá? Isso aqui é só um controle para vocês saberem a sequência que vocês estão estudando, né? Não é um número tão importante assim, né? Mas serve um pouquinho de controle. Então, constitucional, ela já está fazendo um estudo de teoria. Então, ela leu a aula 5, da página 3 à página 12, e ela gastou 2 horas para fazer essa atividade. Então, aqui no começo, você preenche a data e o tempo que você gastou na atividade. Preenche a disciplina, o número da aula, as páginas, quando for uma atividade que informe página, como estudo de teoria, os exercícios, quando envolver também resolução de exercícios, e aqui alguma observação sua, né? No caso aqui, ela gosta de preencher qual foi a matéria que ela estudou. Ok? Repete o tipo é o mesmo tipo que eu indico lá na meta, e aqui o número da meta também. No dia seguinte, no dia 15, ela deu continuidade ao estudo, estudando constitucional e tributário. Tá? Aula 5 nos 2 casos, e foi um estudo de teoria, ela leu essas páginas e essas páginas, e gastou 1 hora e 47 numa atividade e 2 horas e 2 minutos na outra. Um outro ponto que ela fez nesse dia 15 foi fazer uma revisão de 24 horas do que ela estudou no dia anterior. Então, a gente sempre vai ter esse ponto. Quando você iniciar os seus estudos do dia, você deve pegar e ver o que você estudou no dia anterior e fazer uma revisão do que foi estudado. Então, se português teve um estudo de teoria, eu vou lá, vejo quais foram as páginas que eu estudei, por isso que é bom você ver ali na planilha, né, anotar a planilha, e faço uma revisão. É só ler o que você marcou, né, só para refrescar a memória. Ok? Isso é uma revisão de 24 horas. Se a atividade foi de exercícios, você não precisa fazer essa revisão de 24 horas. Se foi de simulado, também não. Se já foi uma tarefa de revisão, também você não vai fazer uma revisão da revisão. Então, na prática, ela só vai ser executada quando for o estudo de uma teoria nova, tá? O primeiro contato com a matéria. Tá bom? Então, aqui eu estou trabalhando com revisões de 24 horas, mas não vou trabalhar com a revisão de 7 dias nem de 30 dias. A gente vai fazer esse processo um pouco diferente,
de forma que o estudo fique um pouco mais dinâmico, né? Eu já tive muitos alunos que eu fazia essa revisão formal de 24 horas, 7 dias e 30 dias, né? E acabava, às vezes, enrolando um pouco o aluno e perdia muito tempo nessas revisões, principalmente para o aluno que tem um pouco menos de tempo diário de estudo. Então, qual é a metodologia que eu utilizo? A revisão de 24 horas, porque para mim ela é a principal, é a que vai conseguir manter mais informação no seu cérebro, vai dar um sinal de importância do que você está fazendo para o seu cérebro. E depois a gente vai fazer uma revisão quando você fechar a aula. Nas metas eu vou fazer isso. Eu vou botar assim, essa atividade aqui é de teoria de português. E essa outra atividade aqui é de revisão de português. Essa de revisão você só vai executar quando você fechar a aula. Então eu vou pegar a aula zero, vou estudar ela toda. Vamos supor que eu leve 2, 3, 4 tarefas para executar ela toda. Quando terminei, aí eu vou fazer a revisão dela por completo e vou fazer uma bateria de 15, 20 exercícios dessa aula. Tá ok? Então é esse método que eu utilizo. Essa revisão seria equivalente a de 7 dias, só que em vez de ser rígido, né, a data da revisão, ela vai ocorrer quando você completar o estudo da aula. Às vezes ela pode acontecer antes de 7 dias, às vezes pode levar 10, 15 dias. Você pegar uma aula de direito administrativo, normalmente a quantidade de páginas de teoria é bem grande, né? Então, às vezes, você leva uma semana, 2 semanas para completar. Então, isso vai depender um pouquinho também da aula, né, do volume de matéria. Ok? E aí, depois, a gente vai fazer uma revisão que seria equivalente a de 30 dias, mas aí já é quando você fechar a disciplina como um todo. Em disciplinas que tenham muitas aulas, né, você pega, sei lá, contabilidade, raciocínio lógico, dependendo do curso, você tem muitas aulas. Aí a gente dá uma quebrada, faz alguma revisão intermediária, né? Mas na maioria das disciplinas a gente consegue fazer isso só após a conclusão da teoria de todo o curso. Ok? Vamos voltar aqui na planilha. Então, ela foi preenchendo essas informações, vai seguindo, todo dia ela preenche. Ela coloca aqui 2 metas, 3 metas, tem dias que consegue fazer 4 metas, vai variando um pouco a carga horária. É interessante essa abordagem dessa planilha porque você não fica engessado em relação à data, né? Eu não vou programar, dia tal você tem que estudar isso, na terça você estuda aquilo, na quarta você estuda isso outro. E aí o que acontece? Às vezes o aluno tem um imprevisto na terça e aí ele não consegue executar aquelas tarefas da terça. E aí ele não sabe, o que eu faço? Eu estudo na quarta o que era de terça, ou eu pulo aquele dia e já sigo a programação de quarta. E aí, na prática, isso daí gera um descompasso do equilíbrio do planejamento. Quando eu estou definindo aqui as metas, eu vou estar dando maior peso em termos de carga horária para as matérias que são mais importantes. Vou colocar um menor peso nas que são menos importantes. Vou fazer com que as matérias com menor peso entrem depois no seu ciclo. Então, quando eu estou definindo a meta, eu penso nesses detalhes, né? E aí, nessa abordagem de você fazer essa meta, depois essa, você vai garantir a continuidade desse planejamento. Você vai estudar essa 1 hora e meia de constitucional, depois você vai estudar essa 1 hora e meia de contabilidade, independente se você conseguiu executar o que você queria fazer num dia ou você teve que fazer no dia seguinte ou 2 dias depois, né? Então, os imprevistos aí do dia a dia, eles não atrapalham tanto o planejamento. Obviamente que o tempo que você perdeu sem estudar, ele não volta, né? Você vai ter que recuperar ele mais na frente, né? O teu prazo de estudo vai se prolongando também, tá bom? Enfim, é bem simples. Assim que você começa a executar, você consegue fazer
de boa, né? Então aqui, por exemplo, dia 7 ela estudou teoria, dia 8 ela fez a revisão. Olha só, ela levou 1 hora e 54 minutos para estudar a teoria de 20 páginas e levou 10 minutos para fazer essa revisão de 24 horas. Então realmente é uma revisão bem rápida. E esse tempo aqui vai estar, você consegue organizar dentro da tua quantidade de horas que você tem disponível no dia, tá bom? Bom, enfim, o que mais? Bom, aí aqui vem uma aba de relatório, que aí eu vou mostrar só aqui o final, que é algumas dicas, né? Que aí eu vou fazendo uma avaliação e vou fazendo os ajustes, né? Então aqui eu vou mostrar português, se foi assim, raciocínio lógico, se foi assado, e, e aí a gente consegue dar um retorno para o aluno, né? A cada conferência que a gente faz, né? Não tem um prazo certinho, né? Mas a gente periodicamente está fazendo esses ajustes, tá bom? Agora vamos aqui para a aba da disciplina em si. Deixa eu voltar aqui para o outro aluno, porque ele tinha um pouquinho mais de informações aqui. Vamos pegar aquela de AFO. AFO não, era controle externo. Controle externo. Controle externo é uma matéria que ele já concluiu. Então, aqui, todas as abas da disciplina têm a mesma estrutura. A gente vai ter o nome da disciplina e vai ter o conteúdo do curso. Então, no caso desse aluno, ele está estudando por TCDF. O curso indica qual é essa composição aqui. Então, o TCDF ele é composto de 8 aulas. A aula 0 tem esse conteúdo, a aula 1 esse, a aula 2 esse e assim em diante. Então, isso vai acontecer em todas as abas da disciplina. Eu vou te dizer qual é o curso que a gente está utilizando como referência, que em geral é o curso que você está querendo ser aprovado, né? É o alvo, né? E depois vem um material para revisão. Esse material para revisão vai variando de acordo com a tua evolução na preparação. Então, hoje, você está estudando para o concurso. Deixa eu pegar um outro aluno aqui que vai ser um pouquinho mais fácil. Vamos supor aqui direito constitucional. Não. Direito tributário também não. Contabilidade. Contabilidade é interessante. Então, esse aluno aqui, ele já estudou para Cefaz DF, um aluno da área fiscal, e o curso Cefaz DF tinha essas 24 aulas. Porém, algumas aulas ele já tinha estudado por outro material. Aqui a aula 13, ele já tinha estudado esse conteúdo no material para receita que ele estava se preparando antes. Agora o foco dele é a Cefaz Paraná. Então a Cefaz Paraná tem todo esse conteúdo que está aqui, que junta o que ele já viu no Cefaz DF, que ele já viu em Campo Grande, que ele já viu em Minas Gerais e que ele já viu no Paraná. Então viram uma salada, né? Você tem aulas que eu já estudei no material do Cefaz Paraná, aulas no material da Receita, mas isso não atrapalha o aluno, né? Porque aqui já fica bem claro, né? Quais aulas que eu já estudei. Então você pega aqui controle externo. Vamos supor que esse aluno já tivesse estudado por TCE do Rio de Janeiro. Então o conteúdo aqui do TCDF, essas 3 aulas aqui eu já tinha estudado antes com outro material, já está marcadinho, está todo bonitinho. Então tudo bem, você na hora que você for fazer as revisões, você vai utilizar esse material aqui que você já tem marcado. Então você consegue se controlar em termos de material. O importante é que você está se preparando para esse concurso aqui, que vão ter essas aulas, que são elas que você tem que estar dominando. Tá bom? Vamos voltar aqui para não atrapalhar. Aqui eu vou ter um controle se já foi executado o estudo da teoria, da revisão,
a revisão de 7 dias, que é o da aula completa. Tá? Depois eu venho, aqui tem um bloco de revisões. Quando você acabou de estudar a teoria, a gente vai fazer um ciclo de revisão geral. E aqui você controla o tempo que você leva para rever. Então, a aula 0 ele levou 18 minutos, aula 1, 29, aula 2, 21, aula 3, 23, e assim por diante. Tá? E aí você vai ter várias baterias de revisões. Se precisar de mais, a gente vai incluindo novas colunas. Okay? Depois a gente vem um outro bloco que são exercícios, sempre relativo à aula que está sendo estudada, né? Então, aqui na primeira bateria de exercícios, ele teve esse percentual geral de 72%. Então, ele terminou de estudar a teoria, aí acabou, a gente fez essa primeira bateria aqui de revisão, onde ele levou 5 horas, quase 5 horas e meia para rever todas as aulas. Depois ele fez essa bateria de exercícios, que são exercícios do PDF. Ele fez essa quantidade aqui em cada PDF e teve esse aproveitamento. Ok? Terminou essa bateria, eu avalio aqui como é que foi seu desempenho. As aulas que você não superou os 90%, você volta e faz uma nova bateria de revisão. Você volta lá no teu material e revê tudo. Ó, lembrando que quando você fez essa bateria de exercícios aqui, você aproveita a execução dos exercícios para ir complementando o seu material de revisão. Então, se você pegou um exercício que aborda um assunto que não estava muito claro lá no teu PDF, você vai lá no PDF, procura lá o tópico e faz uma anotação para complementar. Ok? Assim você vai enriquecendo o seu material de revisão. Quando você faz essa bateria de revisão aqui, você vai ler de novo o que você tem marcado e o que você anotou, o que você acrescentou. Nessa hora que você faz essa revisão, você também aproveita para fazer uma redução, né? Você vai enxugar, você vai apagar marcações que estão redundantes, alguns assuntos que já está tão batido que você já não precisa nem mais rever. Tá? Então, é um momento que você tem também para ir reduzindo o seu material para que o processo seja mais rápido. Né? Então, nessa segunda bateria, ele já levou 5 horas, já foi um pouquinho mais rápido. E aí acabou essa revisão, ele voltou e fez outra bateria de exercícios, agora utilizando lá questões no sistema de questões. Então, o percentual dele já deu uma melhorada, ele já saiu de 72%, foi para 81%. Essa aula aqui, a aula 4, ele já chegou no patamar desejável e a gente já tirou ela desse esquema de revisão. Aí ele voltou e fez a terceira bateria de revisão. Agora pulando, deveria ter pulado aqui a aula 4, mas ele acabou revendo também a aula 4. Então ele gastou um pouquinho menos de tempo novamente, ele reduziu um pouquinho a quantidade de marcações dele ou a eficiência na leitura. Ok? E aí, aqui a gente já, às vezes, inclui alguma outra coisa para ajudar na revisão. Às vezes, uma abordagem de ler o resumo do professor, ler o mapa mental, ver se tem algum bizu para utilizar. Tenta dar uma variada no material também para dar uma outra ótica sobre a matéria e facilitar o aprendizado. Aí acabou essa revisão, ele vem para a bateria 3. E aí daí em diante é sempre o sistema de questões. Aí ele já melhorou mais 5%, ele chegou a 86%. E aí já conseguiu eliminar outras 2 aulas que ele chegou no nível desejado. Aí ele foi para a 4ª bateria de revisão e depois 4ª bateria de exercício. Aqui ele já conseguiu chegar nos 90% em todas as aulas e já estava com aproveitamento de 93%, que é o nosso alvo, né? Esses valores que você preenche aqui nessa planilha, você vai preencher os tempos de revisão e a quantidade de exercício, né, e a quantidade de acertos, elas vão ser refletidas aqui nessa estatística. Então, esse percentual de acerto daqui é o percentual de acertos que ele tem. Cadê o controle externo?
95% é o percentual que ele tem aqui. Eu tenho uma coluna aqui que ele totaliza o seu melhor aproveitamento. Então ele pegou ah, o melhor aproveitamento da aula 0 foi 95%, o melhor da aula 1 foi 93%, e assim por diante. Então deu um total de 95%, que seria o seu melhor resultado, né, no seu melhor dia, que a princípio é o ponto que o aluno está agora, né? Agora temos que fazer um trabalho de manter essa informação. Como é que a gente faz isso? Através desses simulados aqui de baixo. Então, a gente faz uma bateria grande de exercícios. Então, aqui ele já está no terceiro simulado. Fez uma bateria de 351 questões, depois 600 questões, e agora está numa outra de quase 600 questões. E ele leva cerca de 1 minuto para fazer cada questão. E o percentual de acerto no simulado está bem perto dos 90%. Lógico que quando chegar mais perto da prova, a gente vai fazer uma revisão novamente, que vai deixar toda a informação mais fresca, né? E aí esse percentual aumenta um pouquinho. Então, o método como um todo é esse. Algumas dúvidas que os alunos têm no preenchimento das tarefas. Professor, eu passei aqui, me passou uma tarefa de 80 minutos de português, 80 minutos de contabilidade, 80 de direito administrativo. No dia de hoje eu consegui fazer 80, essas duas, e direito administrativo só tive mais meia hora. O que eu faço? Você divide em duas tarefas. Na tarefa do dia de hoje, você vai botar lá meia hora. Depois, na tarefa no dia seguinte, você já começa pelo direito administrativo e faz os 50 minutos restantes que ficaram faltando. Ok? E nos exercícios, professor? Você passou para eu fazer 40 exercícios. Na minha tarefa só deu tempo de fazer 20, ainda faltam outros 20. A mesma coisa. Você vai fazer num dia 20 exercícios da aula 10. No dia seguinte você faz 20 exercícios da aula 10, que somando vai dar os 40. O único cuidado que você tem que ter é que aqui na tarefa você vai colocar eu fiz aqui 40 de contabilidade, e aqui eu completei as outras, fiz 20 aqui e 20 aqui, cada uma num dia. Quando você for lançar aqui nessa planilha, você vai fazer dois lançamentos, né? Você vai colocar aqui na tarefa o que você estudou naquela tarefa. E aqui você vai colocar também a quantidade de exercícios dessa aula. Então aqui vai ser o total. Você vai lançar o total, que é o que está indicado na meta. E na tarefa você fez um pouco em dias diferentes, mas aqui você totaliza pela aula e lá na tarefa fica separado por dia. Isso acontece tanto nos exercícios quanto nas revisões. Então, se eu mandar você revisar uma aula que é bem grande, né, pode ser que você tenha que dividir essa tarefa em dias diferentes. Tá bom, pessoal? De resto, é isso. É bem simples, é bem intuitivo, e conforme você, em 2, 3 dias, você já entendeu o processo e consegue dar sequência bem tranquilo. Aí, essa planilha eu estou sempre fazendo algumas mudanças, né? Estou sempre trazendo algumas métricas novas, conforme também vou tendo o feedback dos alunos, né? A gente vai tentando ir aperfeiçoando a planilha. Então, aqui eu tenho um acompanhamento do seu cumprimento das metas. Então, tem por dia quanto tempo você estudou a cada dia, e por semana também. Então, a gente tem aqui um quadro de quantas horas você tem disponível a cada dia, e aí isso vai dar um total semanal, e esse total semanal traça essa linha vermelha aqui, que é o seu objetivo da semana, né? Se você um dia, eu falei que ia estudar 8 horas, mas estudei 7, aí no dia seguinte você compensa, sempre tentando ficar bem perto dessa meta semanal. E aí aqui você vê que é um aluno bem regular, né? Em geral ele passa da meta que ele se propõe, né? E aqui a gente vai acompanhando dia a dia como é que está o aproveitamento. Ok? O outro ponto interessante
na hora que você já está com o edital na praça. Deixa eu ver aqui uma outra planilha. As estatísticas. Por exemplo, esse aluno está estudando para esse concurso aqui, do ISS de Mogi Guaçu, e eu consigo fazer um lançamento aqui da composição da prova. Então, eu vou ter 10 questões de atualidade, 7 questões de condicional, 8 questões de legislação tributária e assim em diante. Qual que vai ser o peso, né? E aí eu consigo ver que essa matéria aqui, que é a legislação tributária, é muito mais importante, é onde ela tem que estar melhor. Depois vem essa matéria de direito tributário e depois de condicional. Juntas, essa daqui já pegam 75% dos pontos da prova. Então, assim a gente vai organizando as prioridades. Tá? E aí eu consigo medir como seria a performance dessa aluna no concurso, baseado no aproveitamento que ela está tendo na preparação. Hoje ela estaria fazendo 86% de acertos na prova. Dependendo do concurso, é o suficiente para você passar. Vai ter concurso que vai ser com 83%, 84% você está dentro das vagas, e outros que você vai ter que estar bem perto dos 90%. Né? Esse, como é um concurso pequeno, com poucas vagas, a tendência é que esse número seja maior, né? Que ela precisa ficar com uma média de acerto ali de 90% para cima. Então a gente está trabalhando agora direito constitucional para ela melhorar. Quando ela chegar aqui nos 90%, ela já vai estar alcançando essa meta. Então a gente consegue ir medindo, né, a sua evolução durante a preparação e até chegar nesse ponto aqui para a gente ter uma real noção da expectativa de aprovação no concurso. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Sempre vai ter alguma dúvida na hora de preencher, algum detalhezinho, né? E que vocês podem ir me perguntando sem nenhum problema, né? Mas com esse vídeo vocês conseguem ter uma boa noção da ferramenta que a gente utiliza para ir acompanhando os estudos. Ok? Bom, obrigado. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.